Boa tarde a todas e todos. Vamos retornar às nossas atividades dessa tarde de sexta-feira, compondo a próxima mesa de trabalho. Para coordenar, convidamos o presidente da Bogeres, Valdir Buena da Silva, e o doutor Antônio Ecosteg Castro. O nosso convidado é professor titular de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URCAMP. Foi professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp. Publicou 13 livros no exterior, ministrou cursos de pós-graduação e graduação e conferências em várias universidades da Europa, Itália, Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Suíça. Na América do Norte, Estados Unidos, América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Equador, Colômbia, Guatemala, Costa Rica, Cuba. E na Ásia, China e Índia. Coordena as coleções Mundo do Trabalho, editora Boitempo, e Trabalho e Emancipação, editora Expressão Popular. Publicou 22 artigos em revistas acadêmicas na França, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Portugal, Holanda, Espanha, Suíça, Alemanha, Índia, China, Rússia, Canadá, México, Argentina, Colômbia, Equador, Venezuela, Uruguai, Cuba, entre outros. Recebeu o Prêmio Zeferino Vaz da URCAMP em 2003, é cátedra da Florestan Fernandes da Claxo, de 2002, e a medalha Comenda do Tribunal Superior do Trabalho, TST, 2013. Temas de interesse: Sociologia do Trabalho, Teoria Social, Ontologia do Ser Social, Nova Morfologia do Trabalho, Trabalho e Centralidade, Classes Trabalhadoras, Ação e Consciência, Sindicalismo e Movimento Operário. É com imensa satisfação que convidamos para compor a mesa o professor Ricardo Antunes. Perfeito, então. Fabiane, muito obrigado. Vamos dar início ao nosso painel agora das 14 horas, com o professor Ricardo Antunes. Eu passo a palavra ao doutor Castro, quer fazer alguma consideração inicial? Não? Então, começamos com o professor Ricardo Antunes, que vai discorrer sobre o mundo do trabalho, seus escritos, seus achados, suas pesquisas. E fique à vontade, professor, se quiser falar sentado, em pé, no púlpito, a palavra é sua. Vamos combinar 40 minutos, 45, pode ser? Pode, você Ok, eu te ajudo, com certeza. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todas, todos. É muito prazer estar aqui. É a primeira vez que eu dialogo com a categoria dos oficiais da Justiça. Tenho que dizer que este moço foi muito generoso. Professor. Eu falei, poxa, como esse pessoal é gentil. Não é que eu não posso vir, às vezes eu não dou conta de tanta atividade, mas foi muito prazeroso. E eu só tinha o receio de chegar aqui em Porto Alegre ontem e pegar o avião balançando. Eu me lembro de uma vez que eu desci para Porto Alegre, tem uns 15 anos, e teve uma mudança climática brutal. Nunca aconteceu isso. Eu já voei, como vocês viram, para várias partes do mundo. E acho que tinha uma camada de nuvem muito petrificada e muito escura, e eu pensei que o avião fosse quebrar na descida, entendeu? Eu falei, bom, quando eu cheguei em casa, eu liguei para casa, falei, cheguei direitinho, o voo tranquilo, e o que é melhor, cheguei no outono em Porto Alegre, porque em Campinas estava infernal ontem, como aqui também, imagina, a gente não consegue dormir, né? Tudo isso para dizer que eu faço com muita satisfação essa atividade, né? E começo de modo brando assim, porque o chumbo é grosso, né? Transformações do mundo do trabalho e espaço público, né? Vou tentar, combinei com vocês, você me avisar, né, Valdir, para que eu não passe muito do tempo, né? O que se passa com o mundo do trabalho, digamos, que nos levou a uma situação como a de hoje? No final eu vou falar disso, está no Congresso o PL 12, que eu considero um grave equívoco em relação à classe trabalhadora brasileira. Vou terminar mais adiante com isso, porque nos diz respeito diretamente. O mundo do trabalho
ele tem a ver com as transformações societais mais amplas, com as mudanças do capitalismo, particularmente a partir das lutas sociais de 68 e da crise estrutural do capital que se abateu a partir de 1973. Então, primeiro ponto importante, nós não estamos vivendo uma crise cíclica, naturalmente na minha leitura, não é? Não é uma crise cíclica, vai melhorar, vamos ter bonança. Não, nós estamos numa crise estrutural que tem uma trípode destrutiva. A única certeza que nós sabemos é que há um tripé destrutivo: a devastação da natureza, a devastação do trabalho e a devastação do gênero humano. As mulheres que os digam, as negras que os digam, as imigrantes, as indígenas, as populações da periferia. E o capitalismo não tem resposta para nenhuma dessas três questões. Não é? Não vou tratar disso que todos nós estamos vendo. Não é? Como é que é possível nós termos, digamos, mudanças, você ter, como temos visto aqui no Rio Grande do Sul, né, chuvas torrenciais, e no norte do mesmo país, o maior rio do mundo, um dos, né, certamente da América Latina, talvez o Rio Nilo seja maior, né, não, mas não me lembro, os estudos de geografia lá se vão longe, né, estava seco, entende? Estava seco. Eu não vou tratar disso, não é meu tema, não sou especialista nisso, mas que ar nós vamos viver e vamos ter daqui alguns anos ou décadas? Nós vamos ter água para tomar daqui a algumas décadas? Eu não digo nós, eu, você, nós, a humanidade. Nós vamos ter regiões completamente desérticas. E tem um responsável esse sistema, é a lógica destrutiva. Isto se agudizou em 1973, quando nós tivemos, primeiro, uma derrota, não é, do movimento operário europeu, latino-americano, França, Alemanha, Inglaterra, Argentina, Brasil. A Argentina foi em 69, Brasil 68, outono caliente na Itália em 69. O movimento operário tentou, digamos, conquistar, né, o mundo e foi derrotado. O capitalismo, poucos anos depois, bate no topo e inicia uma fase descensional muito grande. Esta fase descensional trouxe o primeiro traço que explica a devastação do trabalho. Ele trouxe um desemprego estrutural em escala global que o capitalismo não tem mais como resumir. Se o meu querido Tarso Genro estivesse aqui, meu querido amigo, combatente de tantos tempos, diz: o Domênico De Masi está errado. Ele pensa para as classes médias e para os ricos. Nós temos que pensar para a humanidade que está sendo devastada. Aqui, ali, acolá, e também na Europa. Eu há anos dou aula na Universidade de Ca' Foscari de Veneza, num curso sobre trabalho e imigração. Eu aprendi a estudar imigrantes na Itália, vendo como é que são tratados lá os africanos, os mouros, muçulmanos, não é? Os latino-americanos, na Itália. Tá? Esse desemprego estrutural dos anos 73 para cá, claro, se vocês desculpem, eu vou ter que resumir muito aqui, então algumas coisas, se eu for detalhar cada uma dessas, eu vou falar até amanhã. E o Tite tinha razão quando falou para o Filipão, ele fala muito, eu falo muito, então ele já pediu para ele me cortar, tá certo? Por isso que eu vou abreviar. É claro que esse desemprego aumenta e diminui, mas ele é estrutural. O capitalismo, vou ser muito claro, e com base em 50 anos de pesquisa. Eu estou completando agora 51 anos que eu estudo a classe trabalhadora. É com base nisso que eu falo. Não quer dizer que eu acerto sempre, não. Quer dizer que eu estou falando, não é minha opinião. Eu acho isso. No futebol, eu acho isso. Nesse negócio aqui, eu não acho. Eu tenho que estudar e dar elementos. Não é possível o capitalismo, globalmente falando, resolver o problema do desemprego, obrigado, viu? Especialmente no sul do mundo, na periferia. Só que essa crise estrutural, com desemprego ampliado, paralelamente a ela, para sair da crise estrutural do capital, os capitais descobriram uma coisa que eles não faziam antes.
Eles tinham tecnologia industrial e tal, mas eles tinham uma coisa chamada computadores, desde o pós-Segunda Guerra, que eles resolveram que eles podiam enfiar os computadores no mundo da produção. E enfiar. E aí mudou a produção. Do primeiro computador, que entrou lá no começo dos anos 70, nas fábricas, até hoje, olha, todos nós aqui temos um computador na mão, né? Pequenininho aqui, sem o qual, se a gente perder, a gente entra em parafuso. Eu dou um exemplo. Se eu perder o meu celular, que é o meu, que eu estou chamando de meu computador, eu não estou em comunicação com ninguém. Eu não tenho o telefone de cabeça da minha companheira, eu não tenho dos meus filhos, eu não tenho de ninguém. E quando o telefone era aquele orelhão lá, aquele negócio que a gente tinha em casa, a gente sabia o número, não sabia? Eu não sei. Aí como é que você faz quando você está no exterior? Se eu fosse cristão, eu rezava. Como eu não sou cristão, sei lá, eu vou pedir a solidariedade de um cristão para me ajudar a localizar o telefone, vou emprestar o celular para tentar localizar. Entende? Este avanço tecnológico chegou, a colega que vai falar aqui amanhã, né, eu acho que está aqui, né, da inteligência artificial, né, eu vou dar pistas sobre isso como um sociólogo crítico. Eu não estudo inteligência artificial, eu estudo as condições de trabalho. Né? E dentro dela, nós vamos nos defrontar, já estamos defrontando com esse elemento que em si não era para ser nefasto, mas que pode ser não nefasto, monstruoso. E não é difícil imaginar. Eu vou chegar lá. Porque como é que o capitalismo, digamos assim, organizou-se a partir dos anos 70? Pela hegemonia cabal do capital financeiro. E o que é isso, professor? É o mais destrutivo de todo o capital. Não há nenhum capital. Se pudéssemos brincar com palavras, o capitalismo financeiro é aquele que não tem alma nenhuma. Ele é o mais... Minha mãe falava muito assim, aquele é um desalmado. Entende? É o capitalismo financeiro, ele não tem alma. Sabe por quê? Porque ele tem uma lógica. D tem que gerar delinha. Dinheiro tem que gerar mais dinheiro. O sistema financeiro norte-americano é monetizado. Sistema financeiro não. O sistema judicial, como falava aqui o Tarso, é monetizado. Aliás, nós vimos ontem, né? Aquela figura grotesca, criminosa, vai sair da cadeia, porque alguém... Estavam falando que ia ser alguém conhecido, mas parece que ele já pulou fora. Né? Vai pagar 1 milhão de euros para o Daniel Alves sair da prisão. Quer dizer, se fosse um pobre, ia morrer na prisão. E provavelmente não teria 4 anos de punição, seria muito mais. Né? Por quê? Porque o que plasma o mundo hoje é o capital financeiro. A reforma administrativa, ela é concebida pelo ideário do capital financeiro, entende? Nós vamos tentar chegar lá. E num momento, digamos assim, onde o sistema é destrutivo, por quê? Primeiro, ele não tem mais como incorporar força de trabalho plenamente. Qualquer candidato a qualquer eleição que vai falar que vai instaurar o pleno emprego, vocês podem dizer, sabe aquela musiquinha? Que mentira, que lorota boa. É mentiroso, é mentiroso. É impossível, é impossível. Por quê? Nós vamos ver aqui, mas vocês já falaram. Então, esse é o cenário. Foi dentro desse cenário que o capitalismo começou a mudar de feição. Uma reestruturação produtiva mundial, tá certo? Sob a hegemonia do capital financeiro. Professor, dá um dado concreto disso. Todos vocês já viram, por filme, ou presencialmente, quem pôde trabalhar, eu já fui em várias fábricas, como era uma fábrica, aquela que o Chaplin magistralmente mostra nos tempos modernos. Aquele é um filme genial, né? Aquele vai para a história até quando mais história não existir, o filme do Chaplin estará lá, porque ele é magistral. Aquela era a fábrica taylorista e fordista. Ela não existe mais com aquele perfil. Não quer dizer que todo o taylorismo e todo o fordismo acabou, não. Ela não existe mais com aquele perfil. A Volkswagen, que eu estudei na minha tese de doutorado, na década de 80, no começo de 80, tá certo? Só a Volkswagen, no conjunto das unidades no Brasil, chegava a 40 mil operários. Tá certo? Só em São Bernardo era uma população enorme. Hoje, ela é uma fábrica enxuta. Por quê? Porque ela tem tecnologia, mundo algoritmo. Nós estávamos falando inicialmente dos computadores, algoritmos, inteligência artificial, internet das coisas, Big Data, 5G, bom, é um atrás do outro. Chat GPT-4, é um atrás do outro. O resultado disto, tá, é que nós passamos a ter, já desde os anos 70, em alguns países ocidentais,
o que no Japão começa nos anos 50, que foi o modelo toyotista. Eu escrevi um livro, talvez tenha sido um dos primeiros livros críticos no mundo latino-americano ao toyotismo, chama-se Adeus ao Trabalho, e, para minha felicidade, esse livro eu publiquei em 95, já o publiquei em 7 ou 8 países, eu não lembro, o mais recente, publicado em 22, portanto, sei lá, 95, quase de 95 para 22, sei lá quantos anos são, mas são muitos anos, publicado em 1922, em 2022, na Holanda, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ou seja, se eu tivesse falado em 95 alguma coisa muito equivocada, ele não seria publicado tantos anos depois nesses países, né? É porque alguma coisa ele tinha a dizer. E o toyotismo já tinha uma lógica, só para vocês entenderem. O toyotismo foi o primeiro inventor da nefasta terceirização. Que o Luiz Barroso diz que é boa, porque ele não é terceirizado. Porque se ele fosse terceirizado, no dia que ele disse terceirizado, conversei com uma terceirizada, é bacana, né? Com um salário que não deve ser baixo, estabilidade garantida, aposentadoria legitimada. Conversei com uma terceirizada e ela me impressionou como ela está feliz com aquele trabalho. Então, a partir daí, ele virou a favor da terceirização. Sabe o que o professor Ricardo Antunes disse quando foi consultado no dia seguinte? A única sugestão que eu tenho para o Supremo, para os ministros do Supremo, e eu sou sociólogo, eu não sou juiz, eu não sei nada de direito do trabalho, né? Mas entendo um pouco da humanidade da classe trabalhadora, né? A única coisa que o professor Ricardo Antunes sugere é ser tão bom assim a terceirização. Todos os ministros que votaram na terceirização assumam a condição de terceirizado. Aí eu quero ver. É claro que eles não ficaram sabendo quem é essa figura. Assuma. É fácil. Eu tenho uma trabalhadora que deve ter 60 e tantos anos na Unicamp, terceirizada, que limpa a minha sala. Por que eu sou melhor que ela? Porque minha mãe me conseguiu fazer, ralando e labutando como funcionária pública, me fazer estudar. Ela conseguiu. A trabalhadora, não. Ela é terceirizada. Então, eu sou capaz de entender. Se eu não tivesse emprego nenhum, se eu estou terceirizado, não vem me provocar aqui, que senão eu vou perder até esse. Mas para quem está... Vou falar de um tom muito coloquial. Para quem está no bem bom, dizer que terceirização é boa, é sacanagem. Bom, tá? É curto e grosso. Eu não preciso falar em alemão, nem italiano, nem inglês, né? É sacanagem, porque é fácil, é o outro, né? Eu tenho uma vida. Você imagina o seguinte, se cada ministro só recebe esses, hein? Não todos. Aquele que é a favor da terceirização só recebe quando trabalha, porque se ele se acidenta, ele não pode, porque dependendo da empresa de terceirização, ele não tem nem direito. Nós sabemos que a terceirização, né, meu caro César, tem direitos, mas se a burla da empresa normal, e vocês sabem muito, imagine a burla. Eu conheço terceirizado e terceirizada que há anos não tem um dia de férias, porque ela pula de um para o outro. Porque desemprego não é férias, hein? Desemprego é outra coisa. É nesse contexto, então, que nasceram 2 movimentos, que eu vou falar deles, e depois vou entrar no setor público, para tentar ajudar a entender. Nasceram 2 movimentos no capitalismo, simultâneos, com conexões entre eles, que têm consequência devastadora para a classe trabalhadora. Ah, professor, mas você já me perguntaram, você não está exagerando um pouco? Eu respondo assim, para menos. Porque se eu pudesse, eu dizia, olha, é que a gente não pode desanimar. E eu não sou um indivíduo pessimista, hein? Aliás, se eu fosse pessimista, eu não estaria aqui. Já podia estar aposentado, com o meu salário garantido. O meu orgulho é nunca ter vendido a terceirização, porque se eu não tivesse estabilidade, eu não estaria aposentado com o salário que eu estou. Eu não estaria em condições de me aposentar com o salário que eu estou. Mas não estou aposentado, não. Poderia estar, eu estava dizendo. Nem passa pela minha cabeça me aposentar. Eu vou ser aposentado, tá certo? Por obra da natureza, provavelmente. Tá? Muito bem. O que se passou? Essas empresas, olha o que aconteceu. Essas empresas no mundo, milhares de homens e mulheres desesperados em busca de trabalho em todas as profissões, porque as profissões desapareceram. Nasceram outras. Alta tecnologia, computador, celular, né? Quando eu dei aula, talvez esse meu espírito anticapitalista, olha como o mundo é bacana, a gente aprende sempre, né? Eu entrei na faculdade com 18 anos na Fundação Getúlio Vargas. Eu queria ser administrador de empresas.
eu sou o exemplo claro de que a FGV foi um fracasso. Foi um fracasso, porque eu me saí de lá um sociólogo do trabalho e de esquerda. Tá certo? Como todo mundo conhece. Basta clicar lá na coisa. Eu não tenho nada de... Alguém falou aqui, entrei no Instagram. Acho que foi você, né? Eu nem sei como é que entra no Instagram, entende? Eu tinha o Facebook, não sei nada disso. Eu aprendi o WhatsApp e e-mail, isso eu sei. Fora isso... E tá bom, hein? Senão não tenho tempo para trabalhar. Porque as horas do dia que eu perco entrando no mundo digital da Unicamp é para mim emborrecer. É para emborrecer, porque eu entro lá, não dá certo, eu faço de novo. Porque 2 horas eu podia ter escrito uma coisa, eu ter tido uma ideia bacana, 2, 3 horas, isso por dia. Né? Mas eu vou chegar lá nisso. Alta tecnologia e alta força de trabalho. Se eu fosse um empresário, vamos imaginar aqui, né? Todo mundo tem o direito de voar um pouquinho, para o bem ou para o mal. Se eu fosse um empresário, tem uma massa de gente desesperada por trabalho, e tem uma tecnologia aqui que é genial, eu falo, bom, eu sei, eu quero dar emprego para essa turma, porque sem, atenção, professor, então nós não temos mais força nenhuma? A tragédia do capitalismo é que sem trabalho vivo, o capitalismo vira pó. Sem trabalho vivo, o capitalismo não cria nenhum valor. Ah, mas e as máquinas? Máquina não cria valor. Máquina potencializa valor, é outra coisa. Este é o problema do capitalismo. Então, eu vou empregar. Tem 100 aqui querendo trabalho? Tem. Então, esses empresários, os 2 que fundaram a Uber, o que fundou a Amazon, tá certo? Facebook, Google, eles começaram a pensar, alta tecnologia e gente desesperada por trabalho, é preciso dar o pulo do gato, é preciso dar o golpe Frankenstein. Mary Shelley, que romance magistral. A burguesia não se satisfez em dominar o mundo. Né? Ela, além de criar o indivíduo humano, ela quis criar um indivíduo humano no laboratório. Deu confusão. Aí eu gostaria de falar uma outra palavra, mas não vou falar aqui. Mas deu confusão. Né? Quem já leu esse livro ou já viu expressões fílmicas dele sabe da confusão que deu. O coitado do monstrengo criado era uma figura de aparência horrorosa, mas tinha alma. E ninguém gostava dele. Ele chamou o criador e disse, ou você cria uma companheira para mim que não se assuste com a minha figura horrorosa, porque eu tenho alma. Você não pensou? Você pegou o braço de um, a perna de outra, a cabeça de outro, você esqueceu. De onde veio a minha alma? Alma no sentido do sentimento. O biólogo lá, o cientista, não sabia, não soube responder. Entende? De onde veio a alma? E se você não criar alguém que goste de mim, eu vou atrás da sua mulher. Essa é a tragédia. Quer dizer, a burguesia não tem limite. O indivíduo lá tentou criar, e deu aquela confusão, leiam o livro. Eu fui reler esse livro na pandemia, foi barra pesada. Porque na pandemia tudo foi barra pesada. Eu mesmo escrevi um livro chamado Capitalismo Pandêmico. Capitalismo Pandêmico. O que você quis falar lá? Está no livrinho. Depois eu falo. Não, eu não quero só falar porque não é esse o tema central, mas tudo que estou falando aqui me ajudou a chegar nesta categoria. A pandemia não é uma aberração da natureza. A aberração é do sistema. Aquecimento global, tudo isso que nós estamos vendo. Essas empresas, então, olha o que fizeram os fundadores da Uber. Olha que ideia genial. Nós vamos criar um sistema de transporte público, não funciona nem nos Estados Unidos, nem em nenhuma parte do mundo, com raras exceções europeias. Raras. Então vamos criar um sistema onde tenha carro privado a bom preço. Mas como é que vai ser o carro privado a bom preço? Nós não vamos comprar o carro, nós não vamos contratar o motorista ou a motorista, nós não vamos pagar gasolina, nós não vamos pagar a moto, nós não vamos pagar a mochila, nós não vamos pagar nada. Nós vamos entrar com a tecnologia, vamos contratar milhares do mundo, vamos extrair a céu aberto a mais-valia desta classe trabalhadora com uma regra. Tem que dizer... Mas como é que nós vamos fazer isso? Procure os grandes escritórios de advocacia corporativa. Vai para aquelas escritórios de advocacia, que são os bimbões, vamos chamar assim para brincar com as palavras, os bimbões do larápio, né?
do ato de larapiar. Deve ficar bacana, né? Os bimbões que ensinam o surrupio, se dizia na minha geração, né? O surrupio, entende? Como surrupiar. E os caras falaram, para que você não pague o direito do trabalho na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, na China nem tinha direito do trabalho, onde quer que, Alemanha e tal, tem um jeito só. Ele não pode ser considerado assalariado nem assalariado. Então virou empreendedor, colaborador. É assintoso, porque autônomo. Professor, isso nós podemos debater, mas ele começa a trabalhar a hora que ele quer, é verdade. É uma falsa autonomia. Esse é o único direito que ele tem. Porque se ele começar a trabalhar às 8 e falar, às 10 eu vou descansar, meio-dia eu também vou descansar, às 12 eu vou descansar, e no dia seguinte ele não vai receber mais chamado nenhum. Sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada gamificação. Se ele acelera, ele recebe chamado. Nesse livro aqui, que depois eu vou falar para vocês, que recupera nosso último livro de pesquisa, Icebergs à Deriva, o trabalho nas plataformas digitais, que eu coordenei, é o segundo de um ciclo, é um projeto que eu estou fazendo desde 2019 com o Ministério Público do Trabalho de Campinas, a pedido deles. Me procuraram, me convidaram para coordenar essa pesquisa, eu devo dizer que eu relutei até o que pude, mas achei que era tão importante e deu esse projeto. Não ganhamos um centavo por esses livros, que fique claro, de direitos autorais, são livros que a gente está fazendo, porque a causa é devastadora. Um dos meninos aqui, pesquisador, ele entrou em 2 plataformas. Numa ele conectou em 40 minutos, no outro ele levou 4 dias. Na que ele se conectou em 40 minutos, ele começou a atender. Em 3 meses estava aniquilado, andando de bicicleta. Na outra, ele levou 4 dias e ele atendia de vez em quando. Então ela só chamava, só o demandava alguns dias, tipo de madrugada, quando não tinha mais ninguém. Liga para aquele lá que nunca atendeu. Então não tem autonomia, entende? É mentira. Eu escrevi um artigo com o Vitor Filgueiras, está no livro Uberização, Trabalho Digital, Indústria 4.0, que é o livro 1, este é o 2, que nós elencamos 11 itens. Eu trouxe ele aqui, se der tempo eu leio para vocês. Mas posso resumir. Quem determina quando eu vou me conectar com uma plataforma, se aceita ou não? É a plataforma. Quem determina o que eu vou fazer? É a plataforma. Quem determina quanto eu vou receber? É a plataforma. Quem determina que eu não posso romper com essa plataforma ou tirar fregueses dela? É a plataforma. Quem fica me chamando, que nem louco, faça 1, 2, 3, 10, 20, 30, porque aí você ganha mais, até morrer? É a plataforma. Quem determina que se eu fizer algum ato de greve e tal, eu posso ser sumariamente bloqueado? É a plataforma. Então, que autonomia? É brincadeira, né? É brincadeira. Mas veja bem, a ideologia é um processo complicado. Ideologia não é só mentira, senão vira mentira. Quem mentira, aquele lorota boa. Não, a ideologia, ela é falsa no seu sentido essencial, mas ela tem que ter coágulos de verdade. Eu entendo que um trabalhador diz, professor, eu não quero trabalhar na empresa, acordar às 6 da manhã, ir para a fábrica e sair às 8, eu quero fazer o meu horário. Eu entendo isso. E tem mais, vocês todos aqui, todos e todas são trabalhadoras e trabalhadores, né? Quem de nós é contra? Se perguntar para todo mundo aqui, você gostaria de ter um trabalho com plena autonomia? Duvido que alguém diga, não, eu quero ser escravo porque eu nasci para ser escravo. Não conheço. Claro que nós queremos, entende? Só que a condição, e eu estou lhes dando as condições objetivas, que fazem com que a única alternativa de emprego que eu tenha é a plataforma. É por isso que ela mais emprega no mundo. Emprega negando a condição de empregado. Porque ela não aceita. Esse é triste dizer, eu não vou ter tempo para voltar, então já digo já. Governo Lula, que nós lutamos tanto para eleger, eu tenho, digamos, um pouco mais que 30 anos. O Tarso já entregou a rapadura. A meu favor, tem um pouquinho menos que ele, tá certo? Ele já foi embora, não é nem deselegante falar isso. Eu tenho, nessa altura do campeonato, 2, 3 meses, eu tenho um amigo que é 3 meses mais novo que eu, puta, ele faz um escarcéu, 3 meses, entendeu? Mas ele acha que é uma década. Eu consigo entender. Ele acha que 3 meses, para ele, vale uma década. Vale nada, é a mesma coisa. Foi um erro ali no ato, tá certo? Foi um erro do ato paternal e maternal, entende? Foi só isso. Agora, 5, 6 anos fazem diferença, né? Quer dizer, nós lutamos para eleger esse governo. Independente de sermos do PT, não sermos do PT, sermos mais críticos, menos... Toda a esquerda uniu-se e, por sorte, tivemos alguns indivíduos do centro com algum sentido assim um pouco
distante de humanidade, senão nós estaríamos na mão de um fascista. E eu não estaria fazendo essa palestra aqui. Tá? Eu não estaria, porque não dava mais. Aguentei uma ditadura nos anos 60, 70, eu era novo, em 70 e tantos já militava, tá certo? Bem jovem, já era professor, comecei a dar aula em 1972, tá certo? Vocês perceberam que eu sou completamente louco, né? Porque em 2024 eu não parei de dar aula, já tendo, só como professor, 50 anos, já teria tempo de sobra, né? Meu caro especialista, nosso professor de direito, já podia estar aposentado, com salário integral. Minha mãe falava que aquele ali é detraquê, entende? Acho que vale para mim. Detraquê é o cara que é meio matusco. Deve ser isso, entende? Deve ser isso. Muito bem. Essas empresas, então, exigem o que o governo Lula fez desse artigo, que vocês não aceitem, porque depois ele virá para nós. Artigo 3, PL do governo que está no Congresso, e só não está no Bolsonaro por engano, porque o da Tabata Amaral é melhor do que isso aqui. E daquele senador, que eu não vou citar o nome, porque Gortaba era seguidor de um governo neofascista, então não vou citar, tá certo? Também tem um projeto igual. Olha o que diz o artigo 3. O trabalhador que preste o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiro em veículo autônomo de 4 rodas, com intermediação de empresa operadora de aplicativo, será considerado, para fins trabalhistas, trabalhador autônomo por plataforma e será regido por lei complementar. Sempre que prestar o serviço, desde que com plena liberdade para decidir sobre dias, horários e períodos em que se conecte o aplicativo. Isto o professor Ricardo Antunes está dizendo, é uma impostura. Ponto. Porque não tem autonomia. E dizer lei complementar, nós temos uma CLT. Nós não temos direito da CLT? Né? Por que eles não têm? Porque são autônomos? É mentira. Claro, eu estou falando assim porque o tempo está correndo, e isso aqui, normalmente eu dou um curso sobre isso, dura mais tempo, eu posso falar mais, né? E tem uma coisa bacana, numa palestra assim, tem aquelas que eu gosto de dar aula, então são sempre um prazer para mim, mas tem aquelas que, além do prazer, tem uma felicidade que é da forma como você é recebido, da forma como as pessoas falam com você, da forma como você é tratado, não é? Até porque se a gente atravessar a rua e alguém reconhecer. Quando eu ia nas passeatas lá em 2013 e tal, quando eu comecei a ver os fascistas na passeata, eu falei, se eles me reconhecerem aqui, eu estou ferrado. Eu também ia falar uma outra palavra, mas não vou falar. Eu estou ferrado. Então é melhor eu botar aqui uma boina, entende? Mas boina é pior, né? Boina é pior. Tá? Muito bem, se não basta, explodiu. A Amazon começou, a Uber automóveis, depois Uber Eats, entrega, Uber Health, saúde, Uber Work, se expandiu pelo mundo. A Amazon começa, tá certo? A Uber é de 2009, 2010. A Amazon é de 95, 94. Então, no meu livro tem a data precisa, não importa, meados dos anos da última década. Ela começou vendendo livros. A Amazon vendia livros. Depois ela passou ao ramo de hipermercados automatizados, digitalizados. O que a Amazon faz hoje? É melhor perguntar o que ela não faz hoje, porque ela faz tudo. Ela domina o mercado até na China. Entende? E qual é o discreto charme da Amazon, da Uber, o discreto charme? Ela não contrata trabalhadoras e trabalhadores. Ela contrata autônomos. Para quê? Para burlar a legislação protetora de direitos. Sabe por quê? Se um desses meninos morre, vocês conhecem plataformas que bloqueiam. Diz, mas você entregou a comida, ele morreu. Então, no que ele tiver para receber, ele vai ter que pagar a comida que ele não pôde entregar. É isso, entende? E isto ocorre, eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu já estou passando um pouco do tempo. Eu acho, se bem que nós começamos com um pouquinho de atraso, não foi? Tá? Mas que eu quero avançar. Isto ocorre paralelamente a um outro movimento, que nós temos que entender. Nós do trabalho público. Porque isso aqui é o que já estão enfiando sob a nossa goela. 2009 e 2010, indústria 4.0. Internet das coisas, Big Data, IoT, Internet of Things, né? Internet das coisas, Big Data, né? Inteligência artificial, ChatGPT, 5G, nuvem, Learning Machine, tudo isso que foi, esse ideário que vem entrando, parece neutro.
Nosso livro estuda aqui algumas fábricas do Brasil, e eu debato com vários países do mundo esses temas, é por isso que eu viajo tanto, tá certo? Porque eu fui para a Índia, eu pensei que eu entendesse alguma coisa de classe trabalhadora, até o dia que eu pus o pé na Índia, em 2014. Mas não é possível. Não é possível. Uma população... Eu brinquei. Eu moro na Suíça e não sabia, entende? Sabe assim? Suíça é o Brasil, hein? O que é a indústria 4.0 objetiva? Eles são muito claros. Nós temos que internetizar a produção industrial, agrícola, agroindustrial e de serviços. E internetizar a produção significa, tenho eu, tenho Castro e tenho Valdir. Eu preciso de uma coisa, eu falo, Castro, eu preciso que você me faça isso, que eu preciso desses dados da empresa, você vai, conversa com o Valdir, coleta o time drive. O que é a fábrica 4.0? Para todo mundo entender. A máquina A vai perguntar para a máquina B, que vai perguntar para a máquina C, elas conversam interneticamente e fazem o trabalho. E o que acontece com o Ricardo? Digamos que está perto dos 30 anos. Vai para o inferno. O Castro e o Valdir, no máximo, para o purgatório. Entenderam? É desemprego. Então, a indústria 4.0, e quem falar o contrário, é mentira. Ah, não, mas sempre emprega. Claro, vocês conhecem algum CEO, ou algum presidente, ou algum que vem dizer, eu venho para arregaçar a classe trabalhadora? Não. Não é bobo, ele vai levar bananada, chuchu, tomate, abacaxi. Ele fala, não, os ingleses dizem uma coisa, você pode vir com a empulhação, mas tem que ser com fair play, tem que fazer com candura. A empulhação tem que ser com candura. A indústria 4.0 é a automatização, a digitalização, a internetização, o trabalho algoritmo e a inteligência artificial em todos os espaços da produção onde isso for possível. É uma pergunta que qualquer criança diria. Então, menininho de 3 anos, você acha, pelo que você já entende da vida, você é muito novinho, mas mesmo com o que você já sabe, 3, 4 anos, você acha que vai ter mais emprego ou menos? Ele vai acertar. Olha a tragédia que nós estamos. A indústria 4.0 se expande pelo mundo. Ela começa na Alemanha, mas se expande pelo mundo. Aqui tem um capítulo que trata da Mercedes, aqui no livro anterior, Uberização, que trata da Mercedes em São Paulo. Tem unidades da São Bernardo. Tem unidades da Mercedes que são inteiramente automatizadas. Ah, professor, mas não é bom, está tudo automatizado? É uma maravilha para a empresa. Agora eu quero saber onde estavam aqueles trabalhadores e trabalhadoras que lá trabalhavam. Eles melhoraram? Eles viraram professores? Eles viraram funcionários públicos com estabilidade? Ou eles estão, digamos, no trabalho uberizado, ralando sem direito? Entenderam a tragédia? O único trabalho que se expande no mundo hoje é o trabalho em plataforma, que não aceita, eles não aceitam negociar, que estão criando trabalho. Eu vou ler para vocês, para não dizer que o professor Ricardo está exagerando. Vamos ler aqui bonitinho. Vamos ler bem bonitinho. Aspas. Tirei do site da Uber. A Uber é uma empresa de tecnologia que cria oportunidades ao colocar o mundo em movimento. Pô, mas é um literato, né? Deve ser assim né? Encaramos os desafios mais complexos para ajudar nossos parceiros e usuários a se locomover usando uma plataforma integrada de mobilidade presente em mais de, na época, 10 mil cidades. Eu tirei isso aqui em 17. Hoje são mais de 40. A Uber não é uma empresa de... Todo mundo aqui já pegou um Uber 1,99, não pegou? Então tá bom. Eu fiz essa pergunta para a Unicinos, eu dei uma entrevista para a Unicinos ontem, ou quem quiser, prepare o fígado, que lá o professor Ricardo disse o que queria e quase tudo o que não queria. Quase tudo. Guardei ainda um pouquinho. Tá certo? Todo mundo já pegou um Uber aqui. Quem não pegou? Ninguém, todo mundo pegou. Quem aqui pegou o Uber para aprender tecnologia? Ninguém. É mentira, então.
Ela diz que é uma empresa de tecnologia. É Uber, Cabify, 99, Glovo, Deliveroo. Perceberam o embuste? Não são de tecnologia. Eu peguei hoje de manhã um Uber para vir para cá, para o aeroporto, porque eu precisava de alguém que me levasse. Eu não queria aprender computador, nessa altura da vida, vocês que eu vou aprender? Mal consigo aprender com o celular, o ABC do celular, sabe? Entende? Imagina que eu vou ter... Não, eu queria pegar um carro que me levasse para o aeroporto. Entende? Era só isso. Então, a indústria, digamos assim, 4.0 desemprega, utilizando inteligência artificial, etc. E as plataformas contratam. Nós seremos, o que eu digo no meu livro, que até soube que estava aí, tem um menino que é livreiro, no Privilégio da Servidão. Eu chamei em 2018, nós estamos caminhando para sermos escravos digitais. Bom, o que isso tem a ver com o setor público, né? O Estado, nesse contexto de crise estrutural do capital, dos anos 70, 80, virada 2000, o Estado foi devastado pela ordem neoliberal. Mas atenção, o Estado é fraco. Não é verdade. Na minha análise, o Estado não é nada fraco, é outra coisa. O Estado é todo forte para os capitais e ele é todo, aspas, fraco para as necessidades humanas e sociais. Tá? Ou seja, para os capitais, há 4 meses atrás, 5, houve uma crise dos bancos na Suíça, que iam quebrar um ou dois grandes bancos suíços. A Suíça é um celeiro do capital financeiro no mundo. E iam também, pouco tempo antes, ameaçaram quebrar 2 ou 3 bancos da Califórnia. Em 2 dias o Estado resolveu a crise. 2 dias. Por quê? Porque não pode quebrar o sistema financeiro. E por que não pode quebrar o sistema financeiro? Porque o Estado do nosso tempo é controlado pelo capital financeiro. Professor, você não está exagerando? Para menos. Então dá um exemplo. Banco do Brasil. Quem dirige o Banco do Brasil? Como é o nome da figura? Presidente. Ninguém sabe. Ele é neto do Roberto Campos, lembra? Lembra? O Roberto Campos, nos nossos tempos, a gente chamava de Bob Field. Era mais vendido do que sei lá o quê. Só pensava naquilo. E o que era naquilo que ele pensava? Nos Estados Unidos. É o neto dele, Campos Neto. Quem elegeu? Nem o governo pode nomear, nem o governo eleito pode nomear o presidente do Banco Central. Por quê? Porque o presidente do Banco Central é um agente do capital financeiro para impedir que o Estado gaste e que coloque em risco a fortuna que o Estado deve para os bancos. Entende? Então é um Estado muito forte para os grandes capitais e é um Estado que abandonou as lutas sociais, abandonou as questões sociais. Educação, privatiza. Saúde, privatiza. Cárcere, privatiza. Sistema judiciário, se der, vamos privatizar. Universidade, faculdades públicas, vamos privatizar. Tudo que a nossa geração viu estatal, hoje é privatizado. Isso fez com que a lógica privatista penetrasse o Estado. E não faz mais sentido um Estado para a sociedade. Alguém citava, acho que era você, Castro, no caso da empresa de energia aqui, né? Tá certo? É isso. Certamente, há 15, 20 anos atrás, mais ou menos, era uma empresa estatal. Hoje é uma... Em São Paulo, a empresa que é capital italiano, ela vai sair, provavelmente, dessa gestão conhecida como escurinho. Porque São Paulo só tem, como é que chama? São Paulo só tem escuridão completa. Há meses. Cada chuva para tudo. Vocês estão vendo agora, dia 5, o centro de São Paulo, todo ele fechado, escuridão. Tá certo? Ou seja, para tudo, fecha tudo, a população perde o direito à luz. Nas periferias é mais grave ainda, porque vocês imaginam, os bairros ricos de São Paulo estão sofrendo o apagão. Apagão, essa é a palavra que eu queria lembrar. O apagão. Tá? É privada. E esta lógica da uberização, como no passado a terceirização, ela passa a ser exigência do capital financeiro para os estados. Se a gente for ler
a reforma administrativa do governo, eu acho que eu separei um pedacinho aqui para ler para vocês, num dos capítulos desse nosso livro, tá certo? Poxa, eu tinha deixado separado, será que eu consegui tirar do lugar? Está aqui. Qual é o primeiro objetivo do capital financeiro? Enxugar a máquina pública. Como é que você enxuga os órgãos do Estado? O espaço público é privatizando, direto ou indiretamente. Não deu, provavelmente, para privatizar 20 anos atrás direto a empresa. Então, você começa como? Parceria com o capital privado, até uma hora que ela tomou conta. A consequência disso é que um dos primeiros objetivos, tá certo? É você eliminar o trabalho estável, a estabilidade. O capital financeiro não concebe a possibilidade do Estado ter trabalhadores e trabalhadoras estáveis, sempre contemplando a dimensão de gênero. Tem classe trabalhadora masculina, feminina, branca, negra, imigrante, indígena. É muito importante isso. Não abandonar a questão de classe. O que o capitalismo gosta é isso. Eu começo a falar ou só em classe, como se a classe fosse uma coisa una, ou só em gênero, raça e etnia, como se não tem mais capitalismo. Não. A Eliette, uma das grandes feministas brasileiras, há muitas, ela falava no nó ontológico. Você tem que entender a classe, o gênero, a raça, a etnia imbricados. Vocês sabem melhor do que eu. Na pandemia, quem sofreu mais com o trabalho em casa? As mulheres. No primeiro momento parecia melhor, não parecia? Mas imagina aguentar o homem. O computador é meu, fui eu que paguei esse computador. Agora você tem que cuidar, fazer lavar, dar banho nas crianças, fazer o jantar, que eu estou com fome. Só tem um computador, então agora sai que eu vou trabalhar. Imagina o inferno. Só estou dando um exemplo muito simplório da tragédia disso. Quantos feminicídios, quantos suicídios, quantas separações, por causa de uma decisão que na pandemia foi justa, mas os capitais estão impondo das pandemias. Depois da pandemia, ou depois, entre aspas, da pandemia, o home office, o teletrabalho se tornou muito, muito rentável para as empresas. E para o setor público, que não deveria ter uma lógica privatista, mas tem, porque o seu gestor, ele é do mundo, ele tem a cabeça financeira. Vocês nunca vão ouvir o professor Ricardo Antunes falar, não estou criticando ninguém que fala, hein? Só estou brincando. Nunca o professor Ricardo Antunes vai falar a governança. Por favor, o professor Ricardo Antunes mede bem, mesmo quando ele brinca, ele brinca bastante, como vocês estão percebendo, mas não perca o rigor, não. Governança é um termo financista. É para ganhar, capital, dinheiro, os juros, como eu falei, o sistema financeiro é aquilo, o dinheiro tem que gerar mais dinheiro. E no setor público, por exemplo, teve um PL, que foi o chamado PL 32, tá certo? Que veio pesado. O objetivo principal do PL 32 é aquele que toda hora volta, e o Arthur Lira, que o senhor o tenha, né? Que o senhor o tenha. Não, estou sendo bem respeitoso, né? O imperador do Japão parece que gosta de poder. E dizem também que às vezes ele perde a paciência, né? Às vezes ele fica um pouco nervoso. Ou ficava. O que o PL diz? Estabilidade não tem sentido. O que você faz? Trabalho intermitente. Formalidade não tem sentido. O que você faz? Informalidade. Terceirização. Não tem mais concurso. Vocês estavam citando aí casos, né? Claro, na universidade. Nós passamos anos sem contratar um professor ou uma professora. Sempre o professor precário, que ganha 4 ou 5 vezes menos do que um professor, 6 vezes menos que um professor ou professor está, e trabalha 6 vezes mais em termos de aula. Entende? Isto é isto. Né? Agora dá para entender. E por que agora falando sério, por que o Arthur Lira joga isto? Para deixar o governo Lula na defensiva, e porque ele é ultra neoliberal. Absolutamente neoliberal. Aliás, nisso é preciso dizer, ele é coerente. Ele diz, o Congresso brasileiro é de direita e liberal. E ele é, não por acaso, o chefe, o dono do Congresso brasileiro, da Câmara
dos deputados. É o dono que manda. E está fazendo agora um salamaleque porque ele quer continuar mandando. E não pode se reeleger seria acho que a terceira vez, não pode, se eu estou me lembrando bem. Então, o PL 32, por exemplo, que é o que está aí, tá certo? A principal justificativa dele é o quê? Automatizar, introduzir a inteligência artificial, introduzir o trabalho digital, tornar a lógica produtiva dentro do setor público e perder a dimensão humana e social. Eu fico pensando, César, levando ao limite, uma justiça do trabalho sem juízes, porque a inteligência artificial pode fazer o julgamento. Os funcionários do judiciário podem ser dispensados, com raras exceções, porque a inteligência artificial pode fazer o trabalho de secretaria. Em alguns segundos, alguns minutos, tem aqui uma ação, joga lá na inteligência, programa, em alguns segundos ela diz assim, pela história de 150 anos, este processo vai ter esse resultado. Acabou, não tem juiz, não tem discussão presencial. Imaginem numa sala de aula. Né? Uma sala de aula, quer dizer, a inteligência artificial vai dar uma aula. Fale sobre esse tema. Né? Eles podiam ter contratado um chat GPT-4, que seria um paspalho aqui, tá certo? Ele provavelmente teria que citar o professor Ricardo Antunes em algum momento. Teria. Mas aí se perguntar, mas e como é que fica? E o embuste do golpe do autor? Ele fala, eu não respondo, isso eu ainda não estudei, ainda não aprendi. Ele tem que ler minhas coisas mais recentes também. Aliás, eu digo isso há muito tempo, né? Eu tenho essa consciência tranquila. Quando a terceirização veio, tem muita gente da boa, e eu disse lá, isso nos anos 80, a terceirização é a volta da escravidão no Brasil. Quem foi terceirizado aqui sabe do que eu estou falando. Quem foi terceirizada sabe que quanto mais nos estratos, digamos assim, da base das empresas, a brutalidade é maior. Portanto, no setor público, o objetivo é muito claro. A reforma administrativa quer o trabalho público como um espelhamento do mundo privado. O que funciona no mundo privado tem que entrar no mundo público. E o que funciona no mundo privado hoje? Algoritmo, inteligência artificial e trabalho intermitente. Trabalha, ganha, não trabalha, ganha. Direito do trabalho, sabe o que eles dizem? Direito do trabalho é arcaico. Eu dou risada quando me perguntam, professor, como é que faz para modernizar a legislação do trabalho? Espera aí, primeira coisa, a tua pergunta está errada. E olha que eu sou bem bonzinho. Eu ia contar uma coisa de criança que não vale a pena. Eu sou bem bonzinho, eu não sou agressivo, não. Para me deixar um pouquinho nervoso, é preciso provocar muito. Eu falei, a tua pergunta está errada. Todo empresariado, quando diz que vai modernizar a legislação do trabalho, ele está querendo escravizar, arcaizar a legislação do trabalho. Só que é aquela coisa do governador. Eu não vim aqui para devastar, eu vim aqui para melhorar. Com fair play, lembra daquela história do fair play? Então, esse é o objetivo. Vocês viram, houve uma greve de 6 meses nos Estados Unidos de artistas e de roteiristas, porque essa profissão desaparece. Para que ter roteirista? Você joga na inteligência artificial no chat GPT-4, ele faz um roteiro para você. Vocês viram aquela propaganda da Volkswagen com a Elis Regina numa Kombi? Tecnicamente falando, parecia bem feita, né? É um embuste. A Elis não autorizou aquilo. E provavelmente quem conhece um pouco da história da Elis Regina diria, ela não autorizaria. Porque aquela mulher, ela... É que, aliás, daqui, né? De Porto Alegre, né? Do Rio Grande do Sul, né? É gaúcha. É isso aí. Ela era Pimentinha. Eu ia falar mais forte. Ia falar, não, eu pensei, eu nunca falo, eu sempre penso, né? Mas não falo. Só raramente. Ela era muito corajosa. E morreu pela tragédia de que ela não conseguia implementar as coisas. Ela estava na indústria cultural. Né? Aquela coisa mostra, sabe por que eu estou citando aquilo? 5 minutos para terminar. Aquela coisa mostra que você pode fazer um filme inteiro hoje com o Robert Redford sem ele aparecer. Você pega as imagens dele, você constrói tudo. Então você faz um filme inteiro com todos os grandes atores e atrizes do mundo, os que já morreram e os que estão vivos. E aí você vai dizer para ele, não, mas nós vamos te pagar direitos autorais.
E os que morreram? Bom, esses já estão, provavelmente, descansando, então esses não precisam mais de dinheiro. É criminoso, entende? Eu entrei no chat GPT-4, no OpenAI, no seu site. Até o site da empresa que criou o chat GPT-4, a OpenAI, até lá eles dizem, e eu fiquei surpreso. Mas antes assim, é inimaginável o nível de desemprego que se vai ter. Eles diziam isso. Eu falei, porra. Até que, enfim, alguém teve um pouco de coragem. Porque normalmente dizendo, vai desempregar, mas vai empregar muita gente. É mentira. É mentira. Sabe por quê? Porque a indústria 4.0, vocês acham que eu vou automatizar mantendo o trabalho vivo? Não. O grande segredo da automatização, ainda mais a automatização digital, é você eliminar o trabalho vivo e aumentar a produtividade. Eu vou encher o mundo produtivo público de algoritmo e inteligência artificial para manter o funcionário público com estabilidade e pagando mais? Claro que não. Entenderam? Esse é o mundo do trabalho que nós temos. Aí, no intervalo, a gente falou, né? E a fala do nosso Tarso de manhã também foi nessa direção, né? A gente tem que olhar criticamente o mundo. Aonde que isto não vai entrar? Onde tiver resistência sindical. Vocês têm um sindicato forte, né? Estavam me contando que nasceu como uma associação, como é que chamava mesmo? Beneficente. Hoje é uma atividade, pelo que eu estou vendo. Isso aí. Tá certo? Que, aliás, todos vocês se lembram, era proibido, o funcionalismo público era proibido de ter sindicato. Por isso que ele criava a associação. Nós criamos uma associação sindical, que não era uma associação de docentes, porque a gente não podia ter associação, não podíamos ter sindicato. Só com a Constituição de 88, só depois da ditadura nós conseguimos criar um sindicato. Existe um discurso hoje antissindical, como se fosse... É a máxima neoliberal. Hayek dizia isso. O sindicato é o inimigo da classe trabalhadora. O socialismo, isso é impensável. E o futuro, e isso foi dito aqui de manhã também, né? O que nós temos hoje? Olha, Elon Musk, Jeff Bezos, e mais um ou dois, eles têm uma renda hoje, em casa, a caixa deles, se pudesse multiplicar, sabe assim, a caixa, 3 trilhões de reais. Um pouquinho mais, claro, cada vez que a gente ouve lá, Elon Musk perdeu 150 milhões de dólares, eu tenho regozijo, eu entro em catarse, entende? Claro, bom, pelo menos o desgraçado, mas claro, não faz diferença. E eu vou contar para terminar para vocês, para terminar. O que o Elon Musk e o Jeff Bezos estão fazendo hoje? Os seus principais investimentos financeiros, econômicos. Onde eles estão investindo? Para quê? Como é que você chama mesmo, meu caro? O seu nome? Edelmar, que eu tive a felicidade de assinar o meu livro para você há pouco. Edelmar, com que finalidade? Científica ou monetária? Eu fico imaginando, e com isso eu vou terminar. Quer dizer, não posso terminar só com isso, eu tenho que falar mais uma coisa depois, mas eu fico imaginando o dia que o foguetinho do Elon Musk estiver subindo e explodir com ele dentro. Aí vai ter festa. Aí vai ter festa. Que nem aquele submarino que agrediu toda a lógica do conhecimento. Você não pode entrar no fundo do mar, 4.000 metros, que não tem estrutura. Ele barateou. Daqueles 4 que foram para o inferno aquele dia, só um eu tenho dó. Só um. Francamente, eu estou falando aqui, eu me considero uma pessoa muito humanizada. Tá? Não, mas sou mesmo. Aprendi com a minha mãe que era cristã. Aprendi com a minha mãe que era cristã. E eu não sou cristão, mas fui um período da minha juventude. Aprendi com ela e devo a ela. Tá? Eu tenho dó daquele filho, que era o filho de um filipino, indiano, sei lá, que era bilionário, que ele foi com o pai para reatar a relação com o pai. Isso eu senti, porque quem tem filhas, né? E eu fico imaginando, felizmente não é meu caso. Deve ser muito difícil você romper com um filho ou com uma filha, né? E o menino foi com o espírito de reatar relações com o pai. Esse eu tiraria se pudesse do submarino. Os demais eu ajudaria com o impulso. A última coisa. Uma nova morfologia do trabalho, é uma outra categoria que eu criei, uma nova morfologia do trabalho, cria uma nova morfologia das lutas sociais.
Quantos séculos o feudalismo durou? No mínimo 10. Do século X, do século IV ao século XIV, se eu for para o século XVIII, eu vou a 14 séculos, no mínimo 10. Vamos deixar aberto aí o século XIV a XVII, já de transição. Vocês acham que na cabeça de um daqueles senhores feudais passava a ideia de que ele podia ser executado e degolado na praça, me foge o nome, conheço a Praça de Paris, onde ele foi executado e o sangue dele jorrou? Ele imaginou que ele fosse insuperável. Porque ele tinha um castelo imenso, ele tinha um exército privado, ele tinha aquelas pontes que ninguém entrava no castelo dele, e quem tentasse pular pelo rio tinha jacaré para pegar. E virou pó. O feudalismo desapareceu. O capitalismo nunca foi tão destrutivo. E a pandemia me ensinou que esse sistema é ele quem cria as pandemias. A pandemia não é uma invenção da natureza. Eu li recentemente um livro que eu gostei demais, de um cientista biólogo chamado Rob Wallace, que ele diz o seguinte: quando você tem, só vou dar esse exemplo, quando você tem uma floresta, e a queimada chega na floresta, e aqueles vírus pesadíssimos, que estão lá há milênios fechados naquela floresta, a floresta empurra esses vírus para cidades onde nós não estamos preparados para receber. Explodem as pandemias. O capitalismo é um sistema pandêmico, destrutivo em relação à natureza, destrutivo em relação à humanidade e destrutivo em relação ao gênero humano. As opressões de sexo, de raça, gênero, etc. O que nos obriga a reinventar um novo modo de sociedade. Eu penso que vocês, mesmo sendo um sindicato, devem perguntar, como estão fazendo hoje, que trabalho público nós queremos? É o trabalho público financeiro ou é da humanidade? Porque senão vai acontecer com vocês e comigo o que já acontece no Correio. De vez em quando toca a campanha da minha casa, tem um moço lá de carro, um carro privado, ele está me entregando uma correspondência do Correio, que no passado era entregue por um trabalhador ou uma trabalhadora do Correio. E hoje é um terceirizado, que se acidentar lá, não tem nada para viver. Eu espero ter ajudado vocês, tá certo? E muita força, fiz com muita vontade aqui, porque está em disputa a vida da humanidade que trabalha. E eu tenho certeza que enquanto tiver espaço para debater e levantar questões que fogem um pouco à regra, nós vamos fazer isso, porque nós estamos do lado da humanidade. Nós estamos contra esse 1 milhão de arquitrilionários, porque com eles a humanidade vai perecer. Sem eles, a humanidade pode se reinventar. Obrigado. Eu vou chamar, então, para fazer um questionamento, a Maria de Oliveira, que eu acho que é a Madu, e depois a Gisele Viacava. Madu. Boa tarde, pessoal. Quero desejar aqui, primeiro, uma boa tarde especial para os meus queridos oficiais de justiça aposentados, que acho que estão em grande número aqui. Ó, estamos juntos, gente. Um elogio imenso ao professor. Brilhante a sua explanação. Quando o senhor perguntou se todos nós já tínhamos andado de Uber, eu recordei de um fato acontecido que está dentro dessa temática, e é preocupante. Chegou rápido o Uber que eu tinha chamado, e eu elogiei. Eu disse, olha, veio rápido. Isso faz pouco tempo. E ele disse, então, tu começa a te preocupar porque o Lula vai tirar o Uber. Nós estamos ferrados, para não dizer outra palavra, né, que o senhor ia usar também, se estivesse usando também não teria problema. Aí eu disse, olha, deixa eu te perguntar uma coisa, tu tem família? Tenho. Esposa, filhos? Sim. Quando tu precisa levar teus filhos no médico, quando tua esposa fica doente, como é que tu faz? Tu consegue uma licença? Não, aí eu não trabalho. E aí tu não recebe, certo? Sim. E como é que tu fica? Eu tiro aí uns 5 mil por mês, coisa que, se eu for trabalhar em qualquer emprego, aí, carteira assinada, eu não ganho. Ou seja, sempre o maldito dinheiro. Não importa de como ele venha. Não importa a maneira como ele vai roubar a vida dessa pessoa. Não pensa no futuro dos filhos. E a culpa é do governo, que quer beneficiar essa pessoa que está sendo escravizado por multinacionais
E aí eu coloco iFood também, Amazon, como colocou, meninos carregando pizzas, atravessando com moto, se arriscando a morrer num trânsito porque tem que chegar a pizza quente. Pergunta é o seguinte, professor. Primeiro, bom, eu sou que nem o professor, eu gosto de falar bastante. Então, a pergunta é a seguinte, professor. O receio é que esse mesmo povo terceirizado venha a votar de novo na direita, porque se acha em posição assim, de desrespeito e até sendo retirado de um trabalho que eles dizem que ganham 5 mil e que é um ótimo salário. Essa é a minha pergunta. Ok. A próxima inscrita é a Gisele Viacava. Gisele. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Pois, a minha pergunta, na realidade, é de uma lógica bem simples, né? Dentro de um sistema capitalista, além de tu ter a questão essencial da mais-valia, tu tem a questão essencial de ter o consumidor, né? Porque a máquina, por exemplo, nessa informatização 4.0, ela não é consumidora, né? Ela não consome. Então, eu gostaria de saber do senhor se existe uma reflexão das grandes empresas, um movimento de reflexão com relação à perda daquilo que é essencial ao capitalismo, que é o consumidor, né? Porque onde tu tem uma precarização, uma massa de desempregados, tu também tem gente que não consome aquilo que é vendido para essa massa. Né? Então, até onde é tão interessante assim para as empresas tomarem um caminho onde uma grande ou a grande parcela da população não será mais sequer consumidora. Para que se vai vender? Entendeu? Se existe esse tipo de reflexão. Né? Porque tu informatiza, onde tu tira um trabalhador e tu coloca uma máquina, a máquina não é consumidora de absolutamente nada. Né? Então, né, algumas empresas, serviços essenciais, ok, tu vai pensar informatizar, mas a grande maioria das coisas, a essência, uma das partes essenciais ao capitalismo, que é o consumidor, também se perde nessa relação. Né? E eu gostaria de saber o que o senhor acha a respeito disso. Perfeito, Gisele. Não temos mais nenhuma pergunta, professor. Eu quero engatar uma aqui, que é o seguinte. Acho que eu li no seu livro, O Privilégio da Servidão, que o neoliberalismo, professor Ricardo, ele age, inclusive, na ideologia das pessoas. E aí, nessa questão da uberização, ele faz com que aquele trabalhador precarizado que chega a alocar uma bicicleta do Itaú nas cores do banco, escrito Itaú, o coitado faz merchandising para o banco, paga por isso, e ele se sente um empreendedor. Eu sou oficial de justiça, é minha companheira assistente social. Ela ouve aquelas pessoas que são condenadas principalmente a penas de baixo teor ofensivo, as penas alternativas, que eles chamam, e ela me conta que as pessoas chegam e ela pergunta para qualificar a pessoa, como é que é seu nome? Fulano de tal, filho de fulana, mora em tal lugar há tantos anos, casado com filho. Qual é a sua profissão? Eu sou empreendedor. Ah, que legal, qual é o seu ramo de atividade? Não, eu sou motorista de aplicativo. Ou seja, ele não diz isso para enganar ou para se auto-vangloriar. Ele pensa que ele realmente é um empreendedor. Então, qual é o efeito que o neoliberalismo faz e o capitalismo de incutir na mente das pessoas aquilo que elas não são, mas é aquilo que ele quer que elas pensem, e elas pensem e agem desta forma? Eu tenho mais um questionamento aqui, que é da Helena Veiga, nossa colega de direção. Por favor, Helena. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor. Bem, nós vínhamos conversando no horário do almoço ali sobre a questão da terceirização, que tem aumentado bastante também no serviço público. Conversamos sobre o número de estagiários hoje dentro do Poder Judiciário e agora da prática que está sendo adotada do estagiário de nível superior, de pós-graduação, mestrado e doutorado, que tem sido utilizado no Poder Judiciário. Então, eu gostaria que o senhor também falasse para nós um pouquinho sobre essa terceirização dentro do serviço público, né, em que a gente vê o serviço público, de certa forma, sendo terceirizado, e como os colegas falaram aqui hoje pela manhã também, a questão de vários serviços públicos
também dentro do judiciário, dentro da função de oficial de justiça, que estão sendo passados para a iniciativa privada, e a diminuição do Estado, do serviço entregue à sociedade nesse novo sistema que tem se apresentado. É isso. Perfeito, Helena. O senhor vai falar daqui agora, né? Vai descansar. Me ajuda no tempo, tá? Eu vou pedir para vocês se eu posso começar pelo fim, que tem a ver diretamente com o tema, porque a primeira questão é uma questão difícil e eu corro o risco de fazer que nem o nosso Tarso, o mesmo medo ele tinha de não querer falar muito, né? São questões complexas, que eu não estudo, mas como alguém que vive o mundo, penso todo dia e quase todos os minutos disto, né? Vamos chegar lá na primeira, que é a fascistização do mundo, tá? Helena, veja bem, no cenário do mundo... Cadê a Helena? Isso. No cenário do mundo financeiro, tá certo? O Estado só tem sentido... Eu vou usar uma expressão que pode ferir alguns aqui, mas não faz mal. O tom aqui é doce, né? O Marx dizia, o Estado é o comitê executivo da burguesia. Teve um período que nós lutamos tanto, as lutas sociais, avançamos e tal, mas o Estado hoje é o comitê executivo da burguesia financeira. É triste, mas é assim. O Estado, genericamente falando, é claro que há diferenças, né? É claro que há diferença, mas assim, enquanto entificação política, enquanto entidade política, é financeirizar o mundo. Porque este é o polo que domina o mundo. Todas essas plataformas que eu lhes citei aqui, para não falar de outros grandes, são hoje controladas por grandes investimentos financeiros. A WhatsApp, 8 anos atrás, estava nascendo e não era nada. Foi vendida, acho que em 2017, não lembro agora, se 17, 16, por uma fortuna, porque investiram capitais. Por isso que essas empresas, inclusive, muitas delas dizem, operamos no vermelho. Elas não operam no vermelho, elas têm um volume de recursos aportados, né? Porque faz muito mais sentido para o capital financeiro investir em ramos que podem descobrir milagres como essa fotografia aqui, esse robô que faz tudo, do que ficar investindo nos juros do nível que está o juro norte-americano hoje, ou os juros europeus, que são baixos. Os juros pagos pelos bancos, pelo Banco Central norte-americano, é baixo. Tá? Então, o sistema financeiro ele é predador. Ele é predador. Nesse livro aqui eu cito, não tive tempo aqui, nesse, não vou pegar agora, que vou perder tempo até para achar. Eles definem, eles querem um funcionário, os incansáveis. Está lá escrito, eu publiquei isso aqui. Quem são os incansáveis? Aqueles que trabalham até morrer. Veja, os adoecimentos, burnout, depressões. Eu sou resiliente, eu faço sinergicamente tudo, e o meu resultado é o burnout, é a depressão. É o adoecimento mental. A terceirização, então, Helena, né? Eu vou mais além, ela hoje é o sinal, porque eles não querem a terceirização, eles querem intermitência. Qual é a diferença fundamental, juridicamente falando, entre a terceirização e a intermitência? A terceirização, a empresa terceirizada é obrigada a cumprir o regramento jurídico do trabalho. César, que está por aqui, pode me ajudar se eu cometer algum equívoco, porque de direito do trabalho, certamente, não tem informação nenhuma. O trabalho intermitente não tem nada. Você recebe, Helena, está aqui, tchau. Se eu precisar amanhã, você vem. Senão, você pode ficar esperando na porta. Se eu te chamar, você entra e trabalha. Se não precisar, você vai embora. E não pago nada. Então, esta é a lógica. Eu lembro que acho que eu cheguei a citar aqui na universidade também. Nós temos a substituição de professores hoje, quando se aposentam ou saem, são professores substitutos. Eles recebem 3, 4 vezes menos e trabalham, em geral, a carga de aula deles é muito maior. É a degradação do Estado, porque não faz sentido para o mundo financeiro. O Brasil chegou a ter, vou dar esse exemplo quantitativo e fica evidente. O Brasil tinha alguma coisa como 850 mil bancários, se me lembro bem, na greve de 85, quase 1 milhão. Hoje, tem quantos? Bom, basta lembrar um banco, com a diferença que tem call center, são os terceirizados, o sistema financeiro precarizou o seu trabalho para burlar o sindicato dos bancários, de São Paulo, de Porto Alegre, de onde for.
Esta é a lógica privatista. E a terceirização sempre foi a porta de entrada para a intermitência e para a escravidão. Vide como é que chamava aquela fábrica de vinhos aqui? Salton. Né? Bebeu saltão, levou um salton, tá certo? Né? Escravizando, você terceiriza e depois fala, agora acabou, cerca todo mundo, e agora vamos lembrar como é que era no século XVI, entende? Tá? A terceira questão, né? Valdir, eu tenho que confessar uma coisa. Em 1997, eu fui fazer meu pós-doutorado na Inglaterra, a convite do meu querido, velhíssimo e tristemente morto já, amigo Steven Mesar. Ele que me convidou. Eu queria ir para a Itália, ele me convenceu e me ajudou, e foi muito bom esse convencimento. Eu fui para a Inglaterra. Depois eu fui muitas vezes para a Itália, já tinha ido antes, mas fiquei na... E eu, lendo os discursos da Margaret Thatcher, ela dizia assim, eu quero que cada indivíduo possessivo, cada indivíduo, cada mônada, cada figura, cada subjetividade, seja um potencialmente proprietário, possuidor e investidor. Eu falei, ele ficou louca. Não, ela não estava louca. Isso me parecia absolutamente impossível. Isto foi, a Margaret Thatcher ganha em 90 e poucos, né? Não, eu cheguei lá, 90 e pouco, logo no começo, acho que foi, não lembro agora a data, a memória, depois de uma certa idade, a idade nunca me atrapalhou mais, a Covid ferrou, entende? Outro dia, o Tarso estava falando aqui, esqueceu de Barcelona, eu vivi uma situação pior outro dia, eu estava falando, a Rússia invadiu e esqueci o nome do país. Aí é só da limonada, né? Live aberta, todo mundo, eu falei, o que eu falo agora, né? O que eu invento agora? Né? Depois apagou. Né? Muito bem, volto aqui. Não parecia que isso seria possível. Por que isso foi possível? Eu vou fazer esquematicamente aqui, porque o tempo não permite. Tá? Não quero avançar de jeito nenhum o horário dos meus colegas, tá? De tarde. Nós estamos vivendo uma era de contra-revolução. O Tarso falou bem também aqui este ponto. Quer dizer, o fascismo é o que mais cresce no mundo hoje. Portugal, Itália, Alemanha. Ele não citou a Suécia, podia lembrar a Suécia. Hungria. Veja, os países do leste europeu são aqueles mais fascistas. O próprio Putin, né? Alguém imagina que o Putin tem algum lampejo. É fascista também, são variantes do fascismo. Reacionarismo, fascismo, nacionalismo, potência. E imperialistas também. Tá certo? E imperialistas também. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um mundo... Eu gosto muito de uma categoria que o Florestan Fernandes, esse foi um mestre e amigo. Só que olhando para hoje, o Florestan Fernandes falava, existe uma contra-revolução burguesa preventiva. Eu diria, nós estamos vivendo uma contra-revolução burguesa preventiva de amplitude global. As burguesias globais se assustaram muito com a era de rebeliões 2009, 2010. Se você olhasse, se eu estivesse falando aqui hoje, Valdir, e fosse 2012, eu ia estar com um sorriso até aqui. Explosão na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, Occupy Wall Street, revolução da Tunísia, no Egito, outros países do Oriente Médio, rebelião. A esquerda chegou a tomar o poder na Grécia, depois entregou. Nós estávamos vivendo um momento auspicioso. Tem uma questão difícil aí, sociologicamente importante para os sociólogos críticos de esquerda, como é o meu caso. Né? E falo aqui isso não como elogio, porque é óbvio que é preciso pensar assim. Uma era de rebeliões, ela não se converte necessariamente numa era de revoluções. Uma rebelião não é uma revolução, pode ser parte de um processo. Mas na tragédia global, a era de rebeliões a resposta foi uma era de contra-revolução. O Trump foi eleito, se a minha memória não falha, em 2016. O Brexit da Inglaterra é desse momento. Boris Johnson propondo a saída da Inglaterra da União Europeia. Não era do bloco soviético, era da União Europeia. É a extrema-direita. De lá para cá, a extrema-direita só se expandiu. Aqui é bem provocativo o que eu vou fazer para terminar essa questão, tá? Porque ela é longa, eu só estou dando pistas. Quem hoje galvaniza o ódio dos precarizados de todo tipo, das classes médias horrorosas, é a extrema-direita. Ela que radicaliza.
Quem foi em 2018 dos candidatos a presidente no Brasil, a presidência, quem era o único que dizia que era contra o sistema? Era a pária mais precisa e pútrida do pior do sistema. O fanfarrão, eu escrevi isso outro dia numa entrevista, eu gostei depois, às vezes sai de o fanfarrão que vai para a prisão. Para compensar, a gente tem que ter uma felicidade. A gente tem, porra, nós vamos abrir champanhe. Vamos combinar aqui? No dia nós vamos lembrar de todo mundo aqui e vamos abrir uma champanhe. O fanfarrão vai para a prisão. E eu já falei uma vez em Brasília, tem que separar um quarto grande na Papuda, porque tem que levar a filharada toda, a rataiada toda, inteira. Né? Tá certo? Então, o crescimento do neofascismo é um fenômeno. Veja, o Trump, o Tarso tratou disso aqui também. O Trump vai ser eleito... Vai não. Cruz credo. O Chico que falava assim, o meu amigo e mestre, o Chico, ele cruz credo. Não, vai. O Trump pode ser eleito para os Estados Unidos de dentro da cadeia, entende? Vocês sabiam disso? Acho que sim. Ele pode, na cadeia, ser eleito e vai tomar posse e vai governar da cadeia. Entende? Esse é o cenário que nós estamos vendo. Agora, ele não é eterno, hein? A história não é eterna. Já não será o primeiro longo ciclo fascista. Houve um primeiro longo ciclo fascista no início do século passado. E nós temos orgulho de participar das forças políticas e sociais que esmagaram o fascismo naquela época. Vamos ter que fazer de novo. Tá? Vamos ter que fazer de novo. É a última questão, num minuto. Gisele, eu ficaria mais tempo. Cadê a Gisele? Está aqui a Gisele? Tá. Gisele... Assim, em notas taquigráficas também. Primeiro, nós vivemos um sistema de metabolismo social que só pensa naquilo. O que ele pensa? Valorizar mais valor? Tá certo? Para valorizar, ele não tem limite e, portanto, ele é incontrolável. Então, nós não temos mais, ainda que o capitalismo consiga administrar, ele não tem mais aquela coisa do capitalismo social-democrático de organizar. O Estado não é mais um ente organizador no sentido que foi no século XX, no meu modo de ler. Então, o que o capitalismo tem? As massas estão excluídas do consumo. Nós vamos passar a só produzir bens de alta qualidade e os ricos consomem. Modo de dizer, então, qualquer família de classe média alta hoje, cada criança tem 4, 5 celulares, enquanto os pobres têm um para dividir com todos. Percebeu? Exclusão. E uma parte eles vão tratar como pária da sociedade. Tem uma parte da extrema-direita mundial que considera que nós vivemos uma era de domínio dos escravos. E a ideia... Olha, é aquilo que o... Não tem, como é que o Tarso usou a expressão aqui? Não tem conhecimento, como é que ele falou? Não tem dimensão cognitiva, né? Eles são incognitivos, digamos assim. Né? Estão no outro mundo. E o que você faz com a era dos escravos? Elimina os escravos, é o que eles estão fazendo. Elimina com pandemia, deixa morrer na África a pandemia, vão morrer os africanos. Guerras, uma atrás da outra. O Haiti é uma criação da França e dos países imperialistas. Olha a tragédia do Haiti. Porque o consumo é para os ricos, é sofisticado. Mas, eu não falei disso, mas é evidente. O capitalismo vive uma contradição muito profunda. Ele pode durar decênios ainda, mas vai ser... contradição em cima de contradição. Tomara que a gente tenha lutas sociais capazes de se contrapor em algum momento da história. E não é utopia o que eu estou falando, não é utópico, é utopos, mas não é utópico, no sentido grego. Por que não é utópico no sentido vulgar? Porque as revoluções ocorrem e elas são imprevisíveis. E eu termino agora. Se eu estivesse aqui em 1989 e dissesse para vocês que a União Soviética ia cair, primeiro eu não dizia isso, porque eu não sou adivinho. Não tenho nenhum traço de, como é que chama lá, de conseguir prever o futuro. Não dizia. E ninguém dizia, porque ninguém imaginava que um império como o soviético foi cair. E caiu como um castelo de cartas. Né? Adeus Lenin, né? Você já deve ter visto esse filme, é genial, e tantos outros. Né? É um pouco o genial da história. O genial da história é que ela é imprevisível. Um bom seminário para vocês, foi uma felicidade para mim estar aqui. Eu cheguei aqui com, digamos, 30 e poucos anos, volto com 15, tá bom? Um abraço. Muito obrigado, professor Ricardo Antunes, em nome da Bogeres, uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco nesse pouco tempo, mas de muita produtividade, de muito aprendizado. Consulto o doutor Cássio, se quer fazer as considerações finais.
Na verdade, depois da aula do professor, nós devíamos ficar uns 10 minutos em silêncio obsequioso pensando. Lá. Mas eu só queria destacar uma frase do professor, de tantas que ele disse, que eu acho que é a que a gente deve. Né? Esse futuro não é, indetenível. A organização social, a resistência, as entidades, os sindicatos, a Abogeres, cabe a nós discutirmos, resistirmos, nos organizarmos. Somos nós que temos a capacidade de dar para esse futuro um caminho um pouco para cá, um pouco para lá, reduzir esses efeitos. Eu acho que esse é a parte otimista, como o professor disse que é, depois de nos contar as barbaridades que estão acontecendo, acho que é fundamental a gente destacar. Está na nossa mão a capacidade de enfrentar isso e impedir que um mundo cinza efetivamente se torne realidade. Acho que esse é o que a gente deve pensar nesses 10 minutinhos agora no café, porque eu tenho certeza que a próxima mesa aqui vai ser também muito interessante, nós temos que voltar aqui. Tudo bem.